decisões não foram palpites, né? Elas foram resultado de método, clareza e disciplina. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa série, como o analista profissional pensa e age para tomar decisões dessa maneira. E antes de explicar como funciona esse método de análise que eu vou mostrar na próxima sessão, eu acredito que é importante você entender como que eu cheguei nessa forma de trabalhar e trabalhar de maneira tão organizada, né? Quando eu comecei como analista, eu vou contar minha história bastante condensada aqui, porque a ideia aqui não é ficar repassando o meu currículo com vocês. Então, quando eu comecei como analista, eu também achava que você tinha que ser muito inteligente, saber Excel, ter uma boa formação, né? Na época eu fiz faculdade na GV, me formei em 2002, já faz um tempinho, e eu achava que isso seria suficiente para você conseguir ser um bom analista. E aí, na prática, eu me vi, né, no meio do caos. O que que acontece? Meu primeiro trabalho como analista foi no Banco Fator, em 2007. Nesse trabalho, eu fui assistente de um analista chamado Eduardo Puziello, e na época, coisa de 3 meses que eu estava trabalhando com ele, ele recebeu a proposta de uma casa gringa chamada Raymond James, que é uma corretora da Flórida, e todo mundo quer trabalhar em corretora gringa, né, porque ganha em dólar, né, então assim... E aí o Luciano ele foi para o Raymond James e eu herdei aí cerca de 12, cerca não, eu herdei 12 modelos de empresas de bens de capital, de material de construção, Embraer e Airlines, que na época eram Gol e TAM. E na verdade eu me vi em meio ao caos, modelos não eram meus, planilhas desorganizadas, difícil de entender e mais de 12 empresas para cobrir sem nenhuma clareza. É importante dizer que talvez esse momento aqui que eu vivi na minha carreira foi uma inspiração para o nome do meu canal no YouTube e no Instagram, que é Modelagem do Zero. Por que Modelagem do Zero? Porque eu acredito piamente que você tem que saber fazer seu modelo do zero. Você tem analistas, às vezes, que entram, né, com formação boa, talvez, às vezes, até com a certificação do CFA já, e entram para trabalhar como segundo analista, como assistente no sell side e no buy side também. E essas pessoas, às vezes, elas passam a carreira sem nunca ter feito um modelo delas do zero. Isso daí te deixa, você fica vendido nessa situação. Você é simplesmente uma engrenagem, pode ser rápida, pode fazer as coisas bem feitas, mas você não tem o poder de pegar e entender uma empresa e cobrir uma empresa e calcular quanto essa empresa vale. Para mim, isso é inadmissível. Nessa época, eu tive um dos maiores sofrimentos profissionais da minha vida, porque eu tive que entregar, né, as empresas já estavam com a cobertura em abertas, e eu tinha que cobrir a empresa, dar opinião de uma coisa que eu não dominava e não entendia. Então, era sempre essa frustração, essa ansiedade, o sentimento de estar correndo atrás do rabo, vamos dizer assim. E se você já sentiu isso e parece que tá a sensação que está sempre improvisando, quebrando galho, quando ele saiu do Banco Fator para ir para Raymond James, eu me vi nessa situação caótica, eu tive que ir atrás de conhecimento, etc. Eu me formei na GV em 2002 e nessa época eu tinha alguns amigos, né, que estavam trabalhando em Nova York com investment banking. E investment banking de banco gringo, você tem uma cultura maior de treinamento. Por quê? Porque o analista de investment banking, assim como o de equity research, é uma mão de obra cara, então faz sentido você investir para a pessoa trabalhar de uma forma padronizada e etc, e não perder tempo, né? E tem um outro motivo, investment banking, eu estou usando uma planilha participando de um deal, e às vezes eu passo a bola, passo a planilha para outra pessoa. Se a planilha não for organizada de um jeito estruturado, eu vou criar um problema e vou causar uma perda de produtividade muito grande, eu posso até perder um deal, tá? E sabendo dessa cultura de IB, de treinamento, eu fui atrás e descobri as empresas. Naquela época não tinha Hotmart, né, curso na internet, etc. E eu descobri quais eram as empresas e os treinadores de analista lá de Nova York. E fui atrás dessa informação e passei desde então e estou até hoje, né, sempre cada vez mais refinando o meu método e a maneira como eu toco o processo de research. E agora estou falando especificamente em relação à modelagem, mas todo o resto, né? Como eu organizo a informação e como eu tenho uma reunião, eu tomo minhas notas e como eu acerto as coisas. E naquela época não tinha chat GPT para ficar resumindo conversa, né? Então, assim, eu descobri que lá fora a modelagem era tratada como engenharia, com método, padrão e clareza. Fui atrás da turma de IB e isso daí me deu uma vantagem competitiva desde então.
eu resolvi aprender aquilo e ficar bom nisso de qualquer maneira. Né? E lembrando que o Banco Fator era um banco que na época era uma corretora respeitável, mas era uma corretora local e não tinha essa coisa de sistemática e organizada que o americano tem. Por isso que eu também fui buscar conhecimento em outro lugar. E aí,